Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e rezar aqui na Canção Nova. Ora, eu tenho-vos falado ao longo de vários programas, desde o início do ano, da palavra conversão. Fiz até uma ponte, se bem se lembram, entre o fato dos magos vindos do Oriente terem depois seguido outros caminhos na sua vida, depois de encontrar Jesus e Maria. Falei-vos do batismo de conversão, do Batista, São João Batista. Falei-vos também do batismo e, sem dúvida, quando falamos do batismo, iniciamos ali toda uma caminhada espiritual que tem necessidade de voltar continuamente a essa conversão de vida. Pois, conversão. Alguém até pode dizer, mas o padre vai falar de conversão hoje outra vez? Lembro-me uma história muito curiosa. Certa vez, um superior religioso falava aos monges de determinado tema e voltava a esse tema e um dia um dos discípulos disse, mas outra vez a tratar o mesmo tema? E ele disse, olha, faz o seguinte, vai ali até ao rio, leva um coador contigo e traz-me água. O rapaz desceu ao rio a pensar, bom, é melhor obedecer do que outra coisa, então vamos obedecer. É óbvio que não vem água nenhuma. E passava o coador e dizia, bom, já vou passar aqui em várias direções e uma vez e duas vezes, e tentava levar o coador. Claro que a água se perdia pelo caminho. Chegou então ao superior religioso e disse, tentei trazer água, mas não consegui. E o superior disse, olha agora para o coador. Está mais limpo, não está? Pois, ao falar-vos de conversão, alguém pode dizer a conversão outra vez. Sabemos que em tantas histórias que são contadas, em tanta doutrina, é difícil ficar tudo na nossa cabecinha, mas alguma coisa vai nos purificando. Então, ao falar de conversão, assumo também essa importância de que nos vamos, por assim dizer, purificando. E por que é que eu vos quero falar de conversão hoje? Por causa da festa da conversão do apóstolo São Paulo, que a Igreja vai celebrar por estes dias. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que significa, em primeiro lugar, a palavra conversão, já que vos falo deste tema? Ora, muitas das vezes fica-nos claro a partir do contrário. O contrário de conversão é aversão. Ora, diz Santo Agostinho, de que o pecado é exatamente a aversão a Deus, no sentido em que o amor que nós devíamos colocar em Deus não colocamos, estancando esse amor e preferindo outras coisas ao próprio Deus, acabamos por colocar o nosso amor em determinadas criaturas ou em nós mesmos e assim não dirigir esse amor para quem de direito ou a quem devíamos, a Deus. E assim há uma aversão e na aversão caímos no pecado. Ora, a conversão já é um sentido contrário de quem continuamente na vida quer dirigir o amor a Deus e amá-lo acima de todas as coisas, de todas as criaturas, acima de nós mesmos. Isso é conversão. E a conversão é uma obra de cada dia. Lembro uma vez, determinada religiosa, falei-vos dos religiosos, agora vou falar-vos de uma religiosa, uma superiora, que dizia para as suas irmãs na comunidade, irmãs, convertei-vos, irmãs, convertei-vos, irmãs, convertei-vos. Uma das irmãs também, quase como na outra história, também foi ter com a superiora e dizia, mas já estamos aqui, estamos dentro do convento. Ou quem diz, já somos convertidas. E a superiora disse, não. A conversão é obra de cada dia. Assim, não basta dizer, eu já sou católico.
Eu já sou batizado. Eu até vou à missa de vez em quando aos domingos. Eu volto e meia até rezo o meu tercinho. A conversão é obra de cada dia. Ainda que rezemos o tercinho de vez em quando, ou mesmo um tercinho por dia, relembro o que Nossa Senhora dizia ao Francisco de Fátima, aquela criança preservada e reservada. Se não rezasse muitos terços, não entraria no céu. E nós que rezamos um de vez em quando, já achamos que estamos salvos. Meu irmão e minha irmã, conversão. Não pensamos que já estamos bem, que já somos convertidos, porque toda a água parada também acaba por estagnar. Toda a alma parada que não procura a conversão acaba também por pecar. Meus irmãos e minhas irmãs, temos em São Paulo, ou em Saulo, antes da sua conversão, um homem, sem dúvida, de uma dinâmica extraordinária, de uma tenacidade, diríamos nós, para o mal, para aquilo em que ele acreditava. Ele, que era fariseu, ele, que era cidadão romano, ele que estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel assume uma importância enorme. Reparai que quando alguns dos apóstolos são presos, a comunidade vai ouvir Gamaliel dizer para soltá-los, porque se aquela obra fosse de Deus permaneceria, se não fosse, dissipar-se-ia. E então todos vão escutar, quase de modo venerando, aquele Gamaliel que lhes falava. Diz certa vez um autor que resgatava determinado martiriológio de que esse Gamaliel teria até morrido mártir, cristão. Mas a história muito pouco ou quase nada sabe sobre Gamaliel, a não ser aquilo que está nas Escrituras. Pois Gamaliel, entretanto, devia ter um tal prestígio que São Paulo disse que estudou aos pés de Gamaliel. Era então, por isso, um personagem tido em conta na sua época, alguém de destaque e, sem dúvida, um intrépido perseguidor de cristãos. E foi certamente quando estava a caminho de determinado lugar, passando por Damasco para aprisionar os cristãos, que ele caiu. Caiu do cavalo, representam algumas obras artísticas. Se foi de um cavalo ou não, a Escritura não nos diz, mas uma coisa é certa: caiu do seu orgulho, caiu da sua empáfia, caiu daquele caminho que levava a perseguir os cristãos, os outros cristos. E por isso, ao ver aquela luz do ressuscitado e ao tombar pelo chão, ele ouve aquela voz que dizia: Paulo, ou Saulo, 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 por que me persegues? Que interessante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele não estava a perseguir diretamente a Cristo, mas os cristãos. E vemos então que aquilo que é feito muitas das vezes de mal aos cristãos é feito, realizado ao próprio Cristo. Como víamos nestes últimos dias também, todo o bem que fazemos aos pequeninos, ao Senhor o fazemos, pois todo o mal parece que toca também em Cristo, quando é feito aos cristãos. Pois Saulo escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao levantar-se da sua condição de perseguidor, ele vai dizer: Senhor, que quereis que eu faça? Já se levantava o outro. Já não era ali mais aquele Saulo, que lembra um pouquinho até Saúl e toda a perseguição de Saúl a Davi, mas doravante seria com o nome até algo já mais romano, Paulo. A comunidade discute até hoje
porque foi adotado aquele nome de Paulo e não vem sequer ao caso. Uma coisa é certa, a dado momento já não se chama mais Saulo, que recordava Saul e a sua perseguição a Davi. Também Saulo era perseguidor de cristãos, mas tornou-se Paulo, o apóstolo, como lhe chama a Escritura, apóstolo dos gentios. Pois, no seu processo de conversão, não nos esqueçamos que Saulo, quando se levantou, estava cego. Era preciso que fosse iluminado, recuperasse a vista. Era preciso, sobretudo, a instrução religiosa, todo um processo de conversão para que os seus olhos se abrissem à fé. Coisa que foi realizada não só com a formação, quando Ananias vai recebê-lo em sua casa, mas sobretudo com o batismo que Saulo recebeu e que hoje em dia está muito bem representado até numa imagem, numa casa em Damasco, que se diz ter sido a casa de Ananias, onde ele batizou Saulo. Lembramos da Síria, lembramos da guerra na Síria. Entretanto, esse lugar, hoje em dia de tanta intranquilidade e de falta de paz, foi esse lugar da conversão de São Paulo, lugar onde São Paulo, Damasco, foi batizado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse processo da conversão de São Paulo, vemos um processo que deve caracterizar a nossa contínua conversão. Também nós tombarmos, não de um cavalo, mas muitas das vezes do nosso orgulho, do nosso individualismo, dos nossos olhos que parecem fechados, tantas vezes para as coisas da fé, da nossa falta de disponibilidade, porque não dizemos para Deus: Senhor, o que quereis que eu faça? Pois também nós precisamos, sem dúvida, percorrer um caminho à semelhança do de São Paulo, apóstolo. E nós também sermos, concretamente, nos dias de hoje, apóstolos evangelizadores. Meu Senhor e meu Deus, vós que fostes capazes de fazer tombar um Saulo da sua iníqua perseguição aos cristãos, vós que fostes capazes não só de manter os seus olhos cerrados, mas de abri-los para as coisas da fé, vós que sois capazes de transformar um grande pecador num exímio cristão, vede, entretanto, a nossa contingência, a nossa fragilidade, os nossos pecados. Sabemos que sem a vossa graça, a conversão é para nós uma obra extremamente difícil, árdua, talvez até mesmo impossível. Eis que vos pedimos, Senhor, graças em abundância para a nossa conversão, pois sabemos que o contrário a isso é a aversão a vós, meu Senhor e meu Deus. E o que eu quero é aproximar-me e não afastar-me. Amém. 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 Até ao próximo programa, se Deus quiser.